Olá, queridos, tudo bem com vocês? E aí, hoje nós estamos aqui para mais uma aula do Projeto de Vida. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês em mais uma jornada para essa construção do Projeto de Vida. Bora dar uma olhadinha aí no nosso objeto de conhecimento. Para a aula 6, temos como objeto de conhecimento compreensão de si mesmo. E no detalhamento da aula, habilidade a ser desenvolvida e ou aperfeiçoada, valores, potencialidades e fragilidades a serem identificadas, ok? Então, é isso aí que nós vamos tratar, né, no nosso projeto de vida. Então, vamos para a aula. Então, meus queridos, hoje nós vamos nos aprofundar ainda mais, né, nesse conceito de que eu preciso, né, entender melhor sobre os meus sentimentos, eu preciso compreender tudo, né, que eu trago como bagagem, como história de vida, para que a gente possa aí, né, à medida que as aulas forem avançando, a gente possa construir cada vez mais nosso projeto de vida, a nossa identidade, tá? E aí, né, a gente compreender todos esses sentimentos, e no caso, a gente vai trabalhar especificamente nessa questão da inteligência emocional na aula de hoje, né? Nos aprofundar em algumas habilidades que são essenciais para que a gente possa desenvolver, né, essa inteligência emocional, para que, né, a gente possa resolver problemas, né, avaliar situações e também chegar a soluções, né, para que o projeto de vida seja construído da melhor maneira possível, tá? E aí a gente vai relembrar, reforçar esses conceitos da inteligência emocional, olha só. Então, gente, o que é isso, né? Essa palavrinha que tanto a gente fala bastante, tem falado bastante, que é justamente esse conceito da inteligência emocional, né, que já não é um conceito muito antigo, né, mas a ideia ela já vem sendo bastante trabalhada, né, nas mídias, nas redes sociais de uma maneira geral, que é o seguinte, ó, é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e os sentimentos pessoais e também dos outros, tá? Então, é a maneira com que eu consigo reconhecer os meus sentimentos e emoções, né? E a partir desse reconhecimento dos sentimentos e emoções, eu também consigo lidar com os sentimentos e emoções dos outros, tá? Então, se eu consigo reconhecer que eu tô triste, que eu estou chateada, né? Ou que eu fiquei magoada, se eu consigo identificar todos esses sentimentos no meu dia a dia, né? A partir das coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, é muito mais fácil, quando a gente consegue reconhecer esses sentimentos, é muito mais fácil a gente saber avaliar e depois saber, né, a melhor maneira de lidar com as situações. Se eu não consigo reconhecer esses sentimentos e emoções, eu não sei se eu tô triste, eu não sei se eu tô magoado, eu não sei. Aí fica bem mais difícil realmente a gente avançar, né, e a gente ter discernimento ali na hora de evoluir, né, de avançar nas situações, problemas que vão surgindo, né, no decorrer da nossa vida, tá bom? Bom, agora eu vou continuar aqui relembrando, né, a inteligência emocional, falando de um dos principais pesquisadores desse assunto, olha só. Ela começou a ser popularizada em 1995 com o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, tá? E aí ele é um dos principais estudiosos, né? Ele é um psicólogo e escritor desse assunto, tá? E aí na obra dele, olha só, pode avançar, a gente pode considerar, né, que ele traça um paralelo entre esses dois Qs, né, que é o QE e o QI, quociente emocional e quociente de inteligência. Um embate contínuo que requer um controle e a palavra-chave aqui, né, da inteligência emocional é justamente
equilíbrio, tá? E aí o Goleman, né, fala que é necessário ter esse equilíbrio entre esses dois Qs, né? O quociente emocional e o quociente de inteligência, tá? E de acordo com o Goleman, né, esses dois quocientes são fatores que se complementam, tornando-se responsáveis pela estabilidade emocional. E aí eu vou escrever essa palavrinha, né? Estabilidade. Que eu acho, né? Na verdade eu não acho, eu tenho certeza. É o que todo mundo procura para a vida, né? Ter estabilidade. Às vezes a gente pensa, eu quero estabilidade financeira, eu quero estabilidade, né, em outros ramos da vida. Mas se você tem estabilidade emocional, né, se você consegue ter esse controle e equilíbrio, com certeza, né, você está diante, assim, de um momento muito bom, né, para que você possa avançar nos outros ramos da vida também, né? Então, se você tem estabilidade emocional, você consegue, com certeza, fazer a diferença na sua vida, tá bom? Bom, levando em conta que 20% do QI, né, que é o quociente de inteligência, e 80% do que é o quociente emocional, impactam diretamente no sucesso individual, é possível gerenciar as emoções, tá? Então, a partir daí é possível fazer esse gerenciamento, né? Será que eu estou evoluindo, né, no meu coeficiente emocional, mas estou deixando a minha inteligência, o raciocínio, né, de lado? Então, isso não pode acontecer, a gente precisa ter um equilíbrio nos dois, né? No ambiente corporativo, por exemplo, ou na escola, ou na vida, né, dependendo aí da situação que a gente está analisando, as pessoas vivenciam experiências que levam à necessidade de lidar com sentimentos variados. Então, você aí no ambiente escolar, nesse momento, com certeza está passando por vários sentimentos. Muitos alunos devem estar, nesse momento, felizes, outros cansados, outros tristes porque aconteceu alguma coisa, né, inerente, né, à escola, fora, né, do ambiente escolar, que levou para a escola, né? Então, nesse momento, com certeza, vários sentimentos estão passando aí pela cabeça de vocês. E aí, quando a gente sabe identificar esses sentimentos, né, que a gente tem desenvolvido esse QE, que é o coeficiente emocional, né? Então, o que pode acontecer, né, nesse contexto? Essa inteligência emocional, ela é essencial, porque se você consegue identificar justamente esses sentimentos, é possível que você consiga desenvolver essa estabilidade, né, esse equilíbrio, tá? Lembrando que é preciso equilibrar o emocional, né, as emoções, com a inteligência, né, que eles chamam de inteligência, que é a parte que aqui a gente costuma chamar de razão, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês todas essas habilidades que a gente vai explorar um pouquinho mais na aula de hoje, olha só. Então, dentro da inteligência emocional, a gente pode, né, desenvolver essas 5 habilidades importantes, né, que é a autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades emocionais, tá? Então, conseguindo desenvolver todas elas, ou pelo menos um pouco mais uma, um pouco mais outra, né, a gente com certeza tá com um caminho bem adiantado, tá? Então, bora conhecer o que cada uma delas quer dizer. Começando com a autoconsciência. Então, né, na autoconsciência nós temos, né, que conhecer as emoções, tá? Então, vamos lá. Na autoconsciência, eu conheço, eu sei reconhecer as minhas emoções. De modo geral, o comportamento de um indivíduo é guiado pelos sentimentos e valores que ele traz consigo, tá? Então, esses valores, todos esses sentimentos já vêm dele, né? Do seu histórico familiar, de tudo que foi vivido. E, logo, o domínio das próprias emoções permite reconhecer os sentimentos, tá? Então, se eu domino as minhas emoções, eu consigo reconhecer o que eu estou sentindo ali naquela determinada situação. E aí eu posso agir, olha só, não basta sentir, né, gente? Eu reconheço o meu sentimento, mas se eu não estou sabendo agir da maneira
adequada, né, da maneira mais responsável e consciente, eu não tenho nenhuma inteligência emocional, né? Se eu só sei reconhecer, isso aqui é só autoconsciência, né? Eu reconheço o sentimento que eu tenho, conheço as minhas emoções e eu posso, a partir daí, agir da melhor maneira possível. Então, vamos imaginar uma situação de conflito, devido à discussão de discordância sobre, por exemplo, o modo de conduzir um projeto. A autoconsciência emocional leva a uma reflexão que estabelece limites para sentimentos como, por exemplo, tensão e raiva, impedindo que essa exaltação tome proporções que a gente não espera. Então, se você tá ali naquela discussão do trabalho, como vai fazer o trabalho, a equipe tem aquela tensão, aquele momento de chateação, de raiva, eu consigo, eu sinto, eu sei o sentimento que está dentro de mim naquele momento, que é a raiva, por exemplo. E aí, o que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou apenas explodir e não resolver nada? Não, eu preciso, além, essa autoconsciência me diz que eu preciso, além de saber o sentimento que eu tenho ali, eu preciso saber agir da melhor maneira possível, da maneira mais responsável e consciente, tá? Isso é autoconsciência dentro do equilíbrio emocional. Então, de forma inteligente, a pessoa sabe, naquele momento ali, por conta dessa inteligência emocional, ela sabe que ela vai precisar o quê? Alguém vai precisar ceder, Preciso recuar um pouco para que esses comportamentos, que é o caso aqui do exemplo que eu citei para vocês, de raiva e de tensão, não sejam extravasados de maneira equivocada, tá? Então, quanto mais desenvolvida essa autoconsciência a pessoa tiver dentro da inteligência emocional, maiores serão as chances do autocontrole, Então, eu consigo identificar o sentimento e eu consigo agir da melhor maneira possível, tá bom? Agora a gente vai para a segunda, que é a autorregulação, olha só. Controlar as emoções. Bom, então eu já sei identificar a emoção, agora eu tenho que aprender a controlar também essas emoções, Então é o controle das emoções. Ter consciência das próprias emoções é importante, é a autoconsciência, eu tenho consciência delas, mas terá efeito para quem não souber, não terá efeito para quem não souber controlar seus impulsos a cada ocorrência, Então, não basta eu conhecer minhas emoções se eu não sei controlar os impulsos, Ah, tô com raiva. Beleza, eu sei o sentimento, agora eu vou explodir com todo mundo. Tem inteligência emocional? Não, porque eu não tenho essa habilidade da autorregulação. Pedir desculpas após acessos de raiva, por exemplo, ou discussões acaloradas, não faz mais sentido para quem tem a inteligência emocional desenvolvida, tá bom? A autorregulação é um dos pilares da inteligência emocional que funciona como um sinal de alerta, ok? Então, considerando o ditado, o meu limite termina quando começa o do outro, é preciso saber recuar, calar ou mudar a direção da sua conduta, dependendo da situação, tá? Próximo é a automotivação, que é a terceira, habilidade. Um estudante pode ter a escola dos sonhos, o professor dos sonhos, mas nunca se sentirá satisfeito se não for motivado ou automotivado, tá? Então, você pode ter o melhor lugar do mundo para estudar, mas se você não estiver automotivado, não vier de dentro essa motivação, ela tem que ser intrínseca, Se ela não vier de dentro, não adianta nada, gente? E por mais que a escola faça o seu papel da melhor maneira possível, não será suficiente se essa motivação não vier de dentro. Nesse pilar, cada indivíduo deve encontrar razões pelas quais levanta todos os dias para realizar suas atividades, sejam elas profissionais, pessoais, às vezes a gente está cansado, isso é normal. Às vezes a gente gostaria de ter ficado em casa nesse momento, mas está lá, está estudando, está trabalhando, está fazendo suas atividades, E isso, gente, é automotivação, é algo que vem de dentro. Não adianta eu estar falando aqui um monte de coisas se você realmente não está interessado em ouvir, tá bom? Vamos para o próximo pilar, A gente já falou de autoconsciência, já falou de autorregulação e automotivação, agora a gente vai para empatia, que para mim, assim, é uma das habilidades mais legais, que a gente realmente precisa desenvolver. A empatia
é, né, aquela habilidade de se colocar no lugar do outro e refletir como ele se sentiria diante de uma determinada situação. Não adianta só eu me colocar no lugar do outro, mas eu preciso tentar entender o que ele está passando, né, o que ele está sentindo, para poder, de alguma maneira, tentar ajudar, né? Um princípio é não tratar ninguém como não gostaria de ser tratado. Isso aí, né, acho que se fala muito, acho que é um ditado, né, que diz assim, não trate o outro como você não gostaria de ser tratado. E um pilar de grande importância para a vida como um todo, né? Então, os pilares, todos esses anteriores que a gente trabalhou, seja pelo lado positivo ou negativo, seu exercício contínuo faz cair por terra condutas como, por exemplo, o julgamento, né? Então, aqui no caso da empatia, quem tem, né, essa habilidade desenvolvida, que é a empatia, dificilmente vai ouvir o outro e vai ficar apenas no julgamento, né? Ah, que tal fazer assim? Ah, não é legal. Não, você não está aqui para julgar, né? Você precisa ouvir, se colocar no lugar do outro e deixar essa parte de julgamento para outra pessoa que não desenvolveu a inteligência emocional, né? Você que está aí na busca por esse desenvolvimento da empatia, né? A ideia é se colocar no lugar do outro e tentar refletir sobre os sentimentos que o outro está tendo naquele momento, ok? E a nossa última habilidade aí a se desenvolver, antes disso, eu queria colocar uma frase para vocês, que é uma frase bem importante, que eu acho assim bem importante da gente pensar um pouquinho, tá? Empatia seletiva não é empatia, é hipocrisia. Por que isso, gente? O que seria uma empatia seletiva, né? É aquela empatia que às vezes a gente tem pelos nossos pares, né? Ah, pelo meu amigo, por alguém que é da minha família, eu tenho empatia, porque eu entendo ele. É o meu par. Mas será que eu consigo ter empatia com uma pessoa que eu desconheço? Ou uma pessoa que às vezes eu nem gosto? Eu consigo me colocar no lugar daquele que me feriu, por exemplo, né? Uma pessoa que às vezes me magoou, me fez mal. Então, gente, olha só, não pode ter empatia seletiva, não. Para ter inteligência emocional, a empatia ela tem que ser para todo mundo, né? Você se colocar no lugar do outro para todas as pessoas, tá? De uma maneira geral. Aqueles que eu gosto e aqueles que eu nem gosto tanto, tá bom? Então, se não é empatia seletiva, é hipocrisia, tá? Se essa empatia seletiva, é hipocrisia, tá bom? Bora para a nossa quinta habilidade, que é habilidades sociais, né? Eu sei me relacionar. Será que realmente eu sei me relacionar? O último pilar da inteligência emocional é tão importante quanto os demais, porque fala dessa habilidade de construir relações saudáveis e duradouras. Observem aí aquelas pessoas, né, que não conseguem parar em nenhum grupo de amigos, né? Aquelas pessoas que estão ali pulando de amigo em amigo, né? Tem problema com família, né? Então são pessoas que não conseguem construir relações saudáveis e que durem por bastante tempo, tá? Então, desenvolver essa habilidade faz com que, né, a gente tenha esse dom da sociabilidade e as pessoas, né, acabam convivendo de uma maneira mais em paz, né? Uma maneira mais harmônica, tá bom? Então, vamos avançando aí, né, nessa habilidade. E agora, observem só, né, que vou apresentar para vocês esse esqueminha do desenvolvimento das habilidades, né, da inteligência emocional, quais são esses benefícios que a gente pode observar quando a gente consegue, né, desenvolver todas essas habilidades que eu apresentei para vocês dentro da inteligência emocional. A primeira delas, né, diminuir o nível de ansiedade. Todo mundo fala muito de ansiedade hoje em dia, mas se a gente consegue desenvolver essas habilidades, as habilidades da inteligência emocional, com certeza a gente consegue diminuir toda essa ansiedade, né, muito comum hoje nas pessoas. Nós temos ainda uma melhora nos relacionamentos interpessoais, justamente porque a gente consegue desenvolver, né, as habilidades sociais, né, dessas relações com as pessoas. Nós temos ainda trabalho, a empatia e o equilíbrio emocional. Nós temos também aumenta a clareza dos objetivos e o comprometimento das suas realizações. Então, a pessoa sabe o objetivo que ela tem porque ela conhece todos os seus sentimentos e emoções. E ainda, por último, ajuda a desenvolver a autoestima e a autoconfiança, tá?
Bom, como a gente vem falando muito de sentimentos aqui na aula toda, eu preparei um vídeo, né, apresentando para vocês observem que dentro da gente existem substâncias que ajudam a gente a entender e a produzir os sentimentos, tá bom? Então dá uma olhadinha aí no vídeo. Olá, sou a professora Yara Graça, professora de Química, e hoje a gente vai falar dos hormônios do amor. A neuroquímica é um campo da química e da biologia que estuda as bases por trás das emoções e dos vínculos afetivos. Quando criamos um vínculo forte afetivo com alguém, substâncias são liberadas no nosso cérebro e elas interferem, alteram nas nossas emoções e também nos nossos comportamentos. Então, o amor também é química. Vem comigo conhecer essas substâncias. Dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor que está associado ao prazer e também ao bem-estar. Quando criamos um vínculo forte afetivo com alguém, essa substância aumenta no nosso organismo. Ela é liberada no cérebro e aumenta a sua concentração. E aí, por esse motivo, a gente acaba desenvolvendo ali, sentimentos como felicidade, motivação e também a euforia. Além disso, a dopamina é responsável pela formação das memórias positivas no nosso cérebro. Ocitocina. A ocitocina é conhecida como o hormônio do amor e é a partir da liberação dessa substância no nosso cérebro que é possível criar os laços afetivos e também a intimidade emocional. Como é possível aí desenvolver, criar essa substância no nosso organismo? A partir do contato físico, que a gente pode observar pelo beijo, pelo abraço e também pelos carinhos. E aí, por conta desse contato físico e da liberação dessa substância, também é possível ali desenvolver comportamentos como confiança, empatia e afeto. A ocitocina também é liberada no momento do parto, para criar essa conexão que existe entre a mamãe e o bebê e também no momento da amamentação. Além disso, essa substância, a ocitocina, é muito utilizada para tratamentos de ansiedade e também de depressão, ajudando ali a diminuir o estresse, o medo e melhorando o humor dos pacientes. Serotonina. A serotonina é o hormônio conhecido como hormônio da felicidade e ele é encontrado em alimentos ricos em aminoácidos do tipo triptofano. Essa substância é responsável pelo bom humor e pelo bem-estar. E os principais alimentos que a gente pode encontrar esse triptofano são chocolate, ovos, legumes, leite e carnes magras. Endorfina. A endorfina é um hormônio produzido naturalmente no nosso cérebro, lá na glândula hipófise, e a partir dessa liberação ela acaba aumentando a sensação de bem-estar, de prazer, de bom humor e de felicidade. Além disso, a endorfina ela é um anestésico natural do nosso organismo. Ela acaba diminuindo o estresse do nosso corpo e até pode diminuir a dor física. Fazer atividade física, comer chocolate, também estar entre amigos pode ser aí uma maneira da gente aumentar essas substâncias no nosso organismo e ter cada vez mais prazer e felicidade. Gente, espero que vocês tenham gostado, dos nossos hormônios do amor. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Olha aí, a gente que vem falando tanto em sentimentos, em emoções, consegue agora entender, que dentro da gente tem esse turbilhão de hormônios e substâncias que são produzidos naturalmente ou às vezes, são sintetizados por conta da nossa alimentação, e que fazem com que a gente aí consiga ter esses sentimentos, de felicidade, consiga, ampliar, melhorar aí o sentimento de felicidade, por exemplo, afastando a depressão, melhorando, os aspectos da ansiedade, tá? Então, são hormônios como a serotonina, a dopamina, com certeza vocês já ouviram falar em todos eles, Mas são hormônios que estão presentes e são chamados aí de hormônios do amor, porque justamente estão envolvidos nesses sentimentos aí de alegria, felicidade
e de amor, tá bom? Bom, agora eu também trouxe, né, uma psicóloga, né, a psicóloga Adriana. Ela vai falar um pouquinho aí para vocês, brevemente, né, sobre essa questão da autoestima, como que a gente pode, né, de alguma maneira, melhorar a nossa autoestima, fazer, né, com que ela vai até trazer algumas lições, né, algumas coisinhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que essa autoestima, né, esteja sempre da melhor maneira possível e da maneira, né, adequada para que a gente possa seguir construindo o nosso projeto de vida. Então, bora dar uma olhadinha na entrevista dela. O que podemos fazer para exercitar a autoestima e a autoconfiança? Autoestima e autoconfiança está ligado ao nosso autogerenciamento. Gerenciamento de quê? Das nossas fragilidades, das nossas potencialidades, dos nossos sentimentos, comportamentos e atitudes. Para que eu possa ter uma autoconfiança, o que eu preciso? Eu preciso ter conhecimento sobre mim mesmo. A minha autoestima vai depender do quanto que eu conheço o meu corpo, o quanto que eu conheço, até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Para ter a minha autoconfiança, eu preciso usar estratégias para melhorar as minhas fragilidades e consolidar as minhas potencialidades. Eu não preciso, alunos, e vocês também não, precisam trabalhar as emoções. Por quê? Porque eu não preciso que ninguém valide se eu sou uma pessoa boa, se eu sou ruim, se eu sou alegre, se eu sou triste, se eu sou educado, se eu sou mal educado. Isso eu não dependo do outro. Eu preciso ter a minha autoconfiança, né, ter a minha autoimagem bem elevada, minha autoestima bem elevada, porque se eu sou uma pessoa bem resolvida e bem comigo mesmo, eu não preciso que ninguém diga quem eu sou. Eu me reconheço, sei das minhas fragilidades, assumo as minhas fragilidades e busco os recursos que me deixem bem, que eu possa caminhar bem, sem estar no sofrimento. Atividade física ajuda, trabalhos manuais ajuda, cozinhar ajuda, mas acima de tudo, reconheça as suas fragilidades e torne-as potencialidades na sua vida. Olha só quanta dica legal, né, para que a gente possa aí desenvolver a autoconfiança, né, e fazer com que, né, a nossa autoestima esteja sempre ali elevada, para que a gente possa seguir, né, na vida, resolvendo os nossos projetos, né, resolvendo a nossa vida e seguindo com o projeto de vida, tá? Então, para a gente finalizando aqui a aula, olha só. Então, né, para começar a se conhecer melhor e desenvolver a inteligência emocional, que foi falado na aula de hoje, tente praticar uma auto-observação, tá? Então, a auto-observação de tudo que você está vivendo, dos sentimentos, né, que você tem naquele momento, a partir daquela atividade que está acontecendo, daquela ação que está acontecendo, né? Então, uma auto-observação frequente em relação às suas emoções. Dica, sempre anotem. Eu estou sentindo isso. Aconteceu isso, o sentimento que eu tive foi de alegria. Aconteceu uma outra situação, o sentimento que eu tive foi de raiva. Anote os seus sentimentos, faça essa auto-observação. Aprenda a identificar em você as emoções básicas e como elas se manifestam no dia a dia. Isso é autoconhecimento, tá, pessoal? Isso nada mais é do que autoconhecimento. E aí, com certeza, né, se você consegue fazer essa auto-observação, né, reconhecer todos os sentimentos que vão passando ali ao longo do dia, ninguém acorda de manhã com o sentimento e vai dormir à noite com o próprio mesmo sentimento. Durante o dia inteiro, né, várias coisas vão acontecendo e os sentimentos também vão aparecendo. Então, dica, né, faça essa auto-observação para que você possa aí no decorrer da sua vida ir desenvolvendo a inteligência emocional. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.